esse momento da palavra e pedimos, abre o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para o ano de 2026. Começa, Senhor, em mim, começa, Senhor, em nós. Traz, Senhor, a revelação da Tua palavra, que é o alimento, a Tua palavra que nos lava, nos cura, nos limpa, nos liberta, nos purifica. Vem, Senhor, faz a Tua obra nesta manhã, aqui nesse lugar. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos ir além da letra, Senhor. Nós queremos a revelação da Tua palavra. Ó Deus, Tu que sondas o coração de cada um aqui, a situação de cada um, emocional, financeira, familiar, profissional. Ó Senhor, nós sabemos que quando estamos alinhados com a Tua vontade, a Tua palavra nos garante que tudo nos é acrescentado. Por isso nessa manhã eu peço, Espírito de Deus, se move entre nós, Pai. Quebra todo o coração de pedra, incrédulo, Senhor, que todos nós possamos fazer a mesma viagem na Tua palavra, Senhor, e estarmos todos ao final dessa palavra prostrados diante do Seu trono, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Amém? Ok, hoje parece que tá todo mundo meio sonolento. Começa lá de trás, vem até aqui, né? Todo mundo. Então, olha só, primeiro dia do ano é aquilo. Tem que ser feliz, cheio de alegria. Por quê? Quando sai um gol do time, todo mundo vibra. Quando o time é campeão, todo mundo vibra. E assim por diante. A virada do ano, todo mundo alegre. Quando a gente fala a respeito da palavra de Deus, dos feitos dele, nós temos que vibrar também, queridos, porque o nosso Deus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a soberania, amém? De todo aleluia, de todo glória a Deus. E eu creio, irmãos, no nome de Jesus, como foi pregado aqui no final do ano, que o Espírito de Deus, ele vem sobre a igreja, sobre o vale de ossos secos, trazendo vida. E o Senhor levanta nesse lugar um grande exército, cheio de vida, para vencer, para romper e fazer aquilo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós e também como igreja nessa cidade. Amém? Vou dar mais uma chance, amém? Ok, não me obrigue a ser pastor chato, que tem pastor que é chato, né? Faça isso, faça aquilo. Se você não quiser, seja espontâneo então, senão eu vou te ajudar, tá bom? Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com você, nesse primeiro domingo de 2026, antes de nós participarmos da Santa Ceia, a famosa e conhecida, como está aqui o título na Bíblia, Parábola do Filho Pródigo. E está em Lucas capítulo 15, você quiser abrir sua Bíblia, por favor, eu vou te dar um tempo. 15, no versículo 11. E sempre tem algumas coisas, a gente sabe que os evangelhos, né, tem os evangelhos sinópticos que são paralelos, que é Mateus, Marcos e Lucas, mas algumas coisas estão só em Lucas. No caso, a parábola do filho pródigo, querido, sempre que você pensar nela, Lucas 15, então não tem erro, ok? Então eu quero ler ela com você para nós meditarmos hoje. Vai ser a nossa primeira meditação do culto de 2026, no ano do avivamento. Diz assim a palavra: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um empregado. Então voltou para a casa de seu pai.
Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, mate um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança, e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu, mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amados, quando a gente lê esse texto, não precisa de interpretação, está sendo um relato ali do que aconteceu na vida desse pai e desses dois filhos. Mas hoje, em especial, eu quero deixar claro para você que na maioria das vezes nós nos apegamos a ser o filho pródigo, e de fato, todos nós fomos filhos pródigos, e volta e meia somos o filho pródigo que pega as bênçãos, aquilo que o Senhor nos entregou, e nós nos afastamos, e às vezes até com a desculpa de descansar, estou muito cansado, esgotado, exausto, e nós nos afastamos para curtir aquilo que Deus nos deu. Mas hoje eu quero falar com você especificamente sobre esse irmão mais velho, que está com rancor, está contra o pai, não é só contra o irmão mais novo. Ele não está bravo só com o irmão que gastou dinheiro, ele está muito irritado, irado com o pai. Tipo, o senhor não está vendo? Sabe quando somos irmãos e daí você quer defender a tua causa, e você quer provar que você está certo, que o outro está errado, e na maioria das vezes nós fazemos isso, e a gente tem que tomar cuidado, sabe, às vezes até mesmo como pais, nós temos que tomar cuidado, para às vezes não sermos injustos, e querer defender a nós mesmos, porque na casa, você sabe, você tem filhos, filhas, enfim, ou parentes, e alguém discutiu com você, você quer que os outros que estão ao redor entrem na situação para tomar partido, para ver que você não está errado. Até isso é perigoso. E aqui nós vemos que esse filho, ele olha para o pai tipo: o senhor está sendo injusto, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Então, o que nós podemos ver no coração desse filho? Analise comigo, vamos meditar nesse texto, irmãos. Esse filho, ele não tem arrependimento, porque o outro se arrependeu. A Bíblia diz: caindo em si, quando o filho cai em si, ele vê, tipo, eu estou passando necessidade, eu estou passando fome aqui, e na casa do meu pai os empregados comem bem, e eles são supridos, e eu estou aqui. Então ele se arrepende, ele começa a bolar um plano, como que eu poderia fazer para voltar para a casa do meu pai. Só que esse irmão que ficou em casa, na cabeça deste irmão mesmo, ele pensa o seguinte: eu sou o filho ideal, eu não traí meu pai, eu não pedi minha herança, eu não saí, eu não gastei a herança. E quem olhava de fora podia pensar assim: esse filho é ponta firme, o outro abandonou o pai, foi gastar todas as coisas dele, mas esse aqui ficou, esse aqui honra o pai, olha que coisa mais linda, como esse filho é legal. Só que a razão dessa parábola, se você, como a Tainá disse, é importante a gente olhar o contexto, porque Jesus entra nessa parábola. No capítulo 15, no versículo 1, mostra o porquê dessa parábola. Eu vou ler para você aqui, Lucas 15, 1, que diz o seguinte:
cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então aqui nós vemos os irmãos, vamos dizer os mais velhos, que eram os judeus, que eram os doutores, que eram os estudiosos, que eram as pessoas que se achavam corretas, perfeitas, dentro daquilo que Deus pedia. Eles olhavam para Jesus e pensavam o seguinte: olha o que esse cara está fazendo. Porque ele senta com prostitutas, porque ele senta com cobradores de impostos, porque ele senta com a ralé, com esse povo, esses pecadores, e ainda come com eles. Então eles estavam indignados com Jesus. Então Jesus começa a contar a história da ovelha perdida, da moeda perdida, e conta sobre o filho pródigo. É uma sequência ali. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele se importa com todos, tanto com aquele que está arrependido, está chegando, voltando do pecado, como aquele que está em pecado, achando que não está em pecado. Então aqui Jesus começa a ensinar, e esse é o ensinamento que o Senhor quer deixar para nós nesse início de ano, para a gente começar alinhado, para realmente o fogo do Espírito Santo vir sobre nós e podermos ser avivados. Talvez eu e você, a gente talvez se acha separado também. Porque eu, vou falar por mim, tá? Eu aponto o dedo para mim, se você quiser aponto para você. Por muitas vezes, ainda quando eu era católico, eu lembro que eu estava lendo a Bíblia eu já estava fazendo as coisas, já estava num processo de conversão, mas eu implicava com crente, e eu ficava achando, porque eu conhecia muitos crentes hipócritas e que davam contra-testemunho. E quando eles vinham falar para mim, tipo, eu era católico, vinham querer me dar lição de moral, falar que só Jesus salva, se eu não aceitar Jesus eu ia para o inferno, eu ficava com tanta raiva, porque eu pensava assim: são os hipócritas, eu trabalho com eles, eu vejo eles fazendo as coisas erradas, que moral tem para vir falar para mim? Então eles achavam que eles eram os bons, e eu pensava: eu é que estou correto, e eles são hipócritas. Só que hoje, estando do outro lado, bem explicado isso, estando do outro lado no sentido de me colocar como um cristão praticante, às vezes eu também me torno um hipócrita. Por isso nós devemos observar bem, queridos, em primeiro lugar, como está o nosso coração, para nós não nos tornarmos fariseus hipócritas, que só por vir na igreja ou ler a Bíblia lá de vez em quando nós nos achamos os bons e queremos dar lição de moral nos outros. A primeira coisa é olhar para nós, como nós estamos diante do Senhor. Porque nós vemos aqui que o que agradou o Pai foi o Filho arrependido. E o que agrada ao nosso Deus, é claro que o que nos afasta de Deus é o pecado. Mas a partir do momento que reconhecemos um erro, algo que desagradou ao Senhor, e nos arrependemos de todo o coração e voltamos ao Pai, Ele nos recebe como este pai recebeu o filho pródigo. Mas, como eu disse para você, o irmão mais velho, e você vai definir se você está como um pródigo, como o irmão mais velho. O irmão mais velho é totalmente isento, porque ele acha assim: ele é o pecador, eu não sou pecador. E isso me dá o direito, como algumas igrejas pregam por aí, de exigir de Deus: a tua palavra diz, então que se cumpra. Se ainda eu tenho moral contigo, Senhor, faça isso agora. E eu exijo, eu declaro, eu profetizo, e começa a impor algumas coisas para Deus. E como a Tainá mesmo disse aqui, se nós fôssemos ver o que nós merecemos, é a morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. A graça de Deus nos alcançou, pela misericórdia do Senhor é que nós somos salvos. Por isso, todos os dias, meus irmãos, preste bem atenção, todos os dias é importante que a gente faça uma análise do nosso dia, das nossas atitudes, porque todos os dias, tenha certeza, é necessário que a gente se arrependa dos nossos pecados. Eu não sei se você já participou disso, mas eu lembro ainda quando eu era da Renovação Carismática, a gente fazia um círculo e a gente colocava uma cadeira no meio e falava: quem está precisando de uma oração? Quem é que pecou, quer se arrepender, quer sentar nessa cadeira hoje? Eu lembro que quando a gente se converteu, nós fizemos isso também. Mas sabe aquela cadeira, é igual quando a gente fala: você que ouviu essa mensagem hoje, dê um passo, vem aqui à frente, vamos nos arrepender juntos, vamos orar. Daí algumas pessoas ficam naquela luta: eu não vou só porque a manada inteira foi, né?
Eu não vou só porque o pastor está me pressionando. E tem aqueles que simplesmente entenderam, levantam e vêm. Ninguém é obrigado a nada. Mas existe uma luta e uma análise dentro do nosso coração. E eu posso afirmar para você que às vezes, irmão, é um levantar, é um ficar em pé, é um passo à frente que faz toda a diferença. Só que isso não precisa ser na igreja. Todos os dias, quando nós oramos ao Senhor, é necessário que a gente possa colocar o nosso coração diante do Senhor e fazer essa análise. Uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, é o arrependimento genuíno, queridos. É muito difícil. E esse filho mais velho, ele quer se justificar diante do pai e ele quer se comparar com o pecador. A gente sempre ensinou nossas filhas o seguinte, e ensinamos os discípulos: quando você erra, muitas vezes o filho tenta falar, mas por que fulano? Às vezes eu estou na estrada, confessando um pecado aqui, Deus me deu uma copiloto, e as placas falam dentro do carro, eu estou passando, ela fala assim, 80, eu já vi, então por que está 90? 100, aqui em Santa Catarina é 100, tá, eu já vi, por que está 110? Aí tem que reduzir. Enfim, queridos, então é importante que eu e você tenhamos um entendimento, que é muito importante, que a gente possa ouvir a voz do outro que está junto com a gente também. Nós precisamos ter esse entendimento, porque muitas vezes nós achamos assim, eu não tenho pecado nenhum, está tudo bem, está tudo beleza, e não é assim. Às vezes a placa precisa falar dentro do carro, precisa falar. E eu lembro que eu falo para a pessoa assim, mas meu Deus do céu, aqui está a 100, mas o cara está vindo a 140 dando luz atrás. Como que eu não vou andar a 110? Hoje, elas são testemunhas, eu pego, dou o pisca e saio do lado e deixo apressado. Às vezes ele quer ir no banheiro fazer alguma coisa, irmão? Às vezes está acontecendo alguma coisa. E aqui na cidade mesmo, às vezes tem gente que pensa que está na BR, chega atrás assim, fica encostando. Sabe o que eu faço? Eu dou o pisca, mesmo nas ruas de bairro. Eu dou o pisca, encosto e deixo a criatura passar. Daí eu ligo o pisca e volto novamente. Porque a gente precisa entender o seguinte, não adianta eu me comparar, mas ele está a 140, ele é ele, eu sou eu. O fulano está fazendo tal coisa errada, problema dele. Você não tem que se comparar com quem está errado. Se compare e coloque a tua régua com quem está fazendo o correto. Se espelhe, se esmere em quem está fazendo o correto. Esse irmão, ele estava se achando bom. Eu vou contar uma história que eu já contei, às vezes as pessoas nem riem, mas não tem problema, se você entender, você está além. Sabe aquele, vou medir o QI da igreja ou o QI do contador de histórias. Um cara mafioso estava para fazer o velório do irmão. Só que o irmão era terrível, assassino, bandido. E convidaram o pastor, falaram, pastor, você vai fazer o culto fúnebre dele. E ai de você se falar mal do meu irmão, fale bem do meu irmão. A memória do meu irmão tem que ser uma memória boa, capricha lá, hein, pastor? Deu o pastor já com o joelho tremendo, falou, o que eu vou fazer? Eu não posso mentir, como é que eu vou elogiar esse bandido? Chegou a hora do culto fúnebre, ele pega a palavra e diz assim, nesse momento estamos fazendo o culto deste irmão aqui, que é um santo, comparado a este irmão que está vivo aqui ao meu lado. Entenderam ou não? Agora é a hora que vocês dão risada. Obrigado. Tem que explicar, alguns não entendem, eu vou explicar. O cara não prestava, mas o irmão fazendo um balanço geral, gente. É isso que dá a comparação. O filho pródigo voltou arrependido e arrebentado. E o outro irmão, ele apontava para o filho pródigo. Esse vagabundo gastou seu dinheiro com prostitutas, com o que não devia. E eu estou aqui, com o Senhor, trabalhando o tempo todo. Comparações. Então não entre esse ano fazendo isso. Então ele fala para o pai assim, eu nunca te desobedeci.
nunca desobedeci um dos teus mandamentos. Se tem alguém que não precisa se arrepender, sou eu. A pior coisa que tem é quando você prega uma palavra, você vai e ora, você chora diante do Senhor e Deus te manda trazer uma palavra. E daí você está empolgado porque Deus ministrou o teu coração e você sente, não, é para a igreja. E daí você chega e traz para a igreja, daí você olha, está todo mundo, não é o caso hoje, tá, irmão? Senão você está me acusando, não é hoje, ok? Mas você olha, as pessoas estão tipo, com o coração duro. Isso me faz lembrar Estevão, o diácono, quando ele estava pregando para todos os doutores da lei, tinham prendido ele com acusações falsas. E ele faz a narrativa da Bíblia toda do Antigo Testamento até chegar em Jesus. E ele olha para todos aqueles homens, todos bem vestidos, e ele estava só entregando cesta básica aos pobres, orando, curando, sendo cheio do Espírito Santo. Tem uma hora que ele olha para todos e fala assim, raça de víboras. Ele olha para eles e diz, seus corações de pedra, hipócritas. Eu estou falando aqui algumas coisas minhas, mas ele detona todos eles, porque ele vê que a palavra não está penetrando o coração deles. E quando eles enxergam, tipo, esse carinha está me acusando, eles matam ele apedrejado. Então, meus irmãos, a gente precisa conseguir se arrepender. E sabe como isso acontece? Quando a palavra de Deus é proclamada e existe o arrependimento nos nossos corações. Sabe quando a igreja ela vai encher de uma forma, vamos dizer, com uma qualidade espiritual? Quando as pessoas não vierem por atrativos criados por homens, mas quando a palavra de Deus for pregada e o Espírito Santo agir no coração dos jovens, e eles se arrependerem e terem entendimento, eu sou pecador, eu preciso de Jesus Cristo, Deus enviou o Filho dele, eu recebo esse Filho, eu quero ser diferente. Luzes, eventos, vai passar, vai acabar, e é aquela coisa assim, quero mais comida, quero mais papada, e sem ficar criando eventos para manter as pessoas. Queridos, a gente prefere que a igreja cresça devagar e seja do tamanho que Deus quiser. Nós temos estratégias, é claro, nós temos como um bom exército, todo exército tem suas estratégias, mas nada de forma forçada e carnal. Então por isso, irmãos, o primeiro passo é reconhecer os erros e se arrepender. Se a nossa atitude for igual desse filho que estava em casa, a gente vai ter um problema, pode ter certeza absoluta. E nada, não vai melhorar em nada a nossa vida. Se a gente for como esse filho, está tudo bem, eu estou na igreja, está tudo beleza. Não está tudo beleza. Esse filho que ficou em casa, gente, ele é terrível. Terrível. O outro errou, se arrebentou, ficou tudo só os trapos dele, ao ponto de pedir para um fazendeiro, me ajuda, me deixa trabalhar aqui, e ele teve vontade de comer o que os porcos estavam comendo e não davam para ele. Ele volta arrebentado, como diz um pastor amigo meu, arrebentado, né? Ele volta detonado, mas o coração dele é um novo coração, pronto a valorizar o que o pai dá, enquanto o outro filho é terrível. Ele está junto ali, mas não é de coração. Então ele não acredita no arrependimento do irmão. Tipo, esse cara aí está só de lorota, não adianta, mais dia menos dia ele vai cair de novo. Quero ler com você Romanos 14, 10. Vamos abrir nossa Bíblia. Romanos 14, 10. Então, por que você julga o outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão pecar e cair.
Amém? Vocês escutaram essa palavra? Eu não vou repetir, mas em resumo ali, para de julgar os outros. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Você lembra o dia em que Jesus disse isso para alguém? Quem lembra? O dia que Jesus disse isso, cuida da tua vida. Quando Jesus ressuscita e ele aparece na beira do mar, onde Pedro se lança na água e vai nadando até Jesus, Jesus já tem assado peixe para eles comerem. Jesus, ele fala com João e depois ele fala com Pedro. E quando ele está falando com Pedro, Pedro diz: e o que vai acontecer com aquele ali? E Jesus, em outras palavras, parafraseando a Bíblia, ele diz assim: cuida da tua vida, não te interessa. Cuida da tua vida, Pedrão. Você está do mesmo jeito, Pedrão, mas eu te amo. Cuida da tua vida. Amados, quando esse dia que foi dito aqui em Romanos chegar, muitos vão chorar, pensando que era uma pessoa perfeita, e vai ver que não era uma pessoa perfeita e que precisava ter se arrependido. Quer ter um assunto com alguém? Não temos assunto. Quer ver a coisa mais fácil? Fala de alguém. Você viu fulano? Pronto. Vocês têm assunto. Até os inimigos de Jesus se uniram. Eles não conversavam entre si, se detestavam. Mas quando acharam algo em comum, que era Jesus, para descer a lenha, ficaram amiguinho para crucificar ele. É muito fácil falar da vida dos outros, irmãos. E nós precisamos entender que, segundo esse texto aqui, vai chegar o dia em que tudo vai vir à tona. Eu não sei se você já foi pego falando mal de alguém. É terrível, né, irmãos? Você está falando mal de alguém e de repente você vê que o silêncio chega no ambiente. Você fala: por que está todo mundo quieto? Daí você olha para trás, quem está ali com o braço cruzado, batendo o pé assim, olhando para você? Cuidado para quem você manda o WhatsApp, porque às vezes você vai mandar para quem não é para mandar, hein? E eu já vi histórias assim, a pessoa está falando mal da outra e mandar para quem ela estava falando mal. É, irmãos, quem riu deve. Brincadeira. Ó, o irmão já começa a acusar o irmão. Não acuse, você está pregando, né? Ok. Outra coisa que eu preciso falar para você aqui é pensar sobre que eu e você, quando a gente medita a respeito de Deus, a vontade dEle, da palavra dEle, isso cria uma atitude certa ou errada em relação aos nossos irmãos. Tudo vai depender pelo ângulo que você olha. Quando a gente julga as pessoas segundo o nosso padrão, nós nos colocamos no lugar de Deus. Jesus, ele já usa quando ele está ensinando, quando ele fala para não falar mal dos outros, o próprio Jesus, ele diz o seguinte: por que você tira o cisco do olho do teu irmão e não tira a trave que está no seu olho? Você está vendo que, gente, hoje era para ser uma palavra de ânimo para o começo do ano, né? É de ânimo. Depende do jeito que você vai olhar. Para quem gosta de fofocar, hoje é uma facada no peito, né? Mas nós não somos essas pessoas, então está tudo tranquilo aqui. Né, irmãos? Amém? Nós não somos desses que falam na vida dos outros. Então, imagine assim, ó. O Senhor pega você pela mão, Jesus voltou, e Ele pega você pela mão, e você diz: Jesus, eu estou apaixonado, sou tua noiva, a igreja. Daí Ele fala: senta aqui. Ele pega e reclina uma poltrona, não está na Bíblia, irmão, senão alguém vai dizer que o pastor é herege. Reclina a poltrona, põe um pote de pipoca do teu lado, daquela que você gosta, um refrigerante ou uma água com gás, ou o que você quiser, enfim. A Rafa toma um suco do que você quiser, Rafa, enfim, e você está ali. Daí ele começa a passar um filme, sabe? Todos os seus pecados, coisas boas, coisas ruins que você fez na vida. Você já parou para pensar nisso? Daí você começa a corar: o senhor viu isso? Meu Deus. Você pega e para de comer pipoca. Para de comer pipoca, deixa o refrigerante, e você começa a ver todas as suas jaguarices que estão escondidas, que você acha que está. E ele começa a passar, não tem nem propaganda, né? Nem para dar uma esfriada, não tem. E ele começa a passar, daí você fala: Jesus. Daí ele pega tudo aquilo, leva lá na cruz, na tua frente, você vendo, ele pega tudo aquilo, coloca na cruz e fala:
bate a mão na tua cabeça, calma, calma, eu já paguei o preço, está tudo perdoado, calma, calma, não precisa ficar nervoso. Você já esperava o botão para apertar, abrir um negócio e cair já no inferno, né? Do caldeirão. Não, ele diz, calma, calma, já coloquei tudo na cruz. Então, queridos, realmente, os nossos pecados, quando tem arrependimento, todos eles são levados à cruz. Só quando é levado à cruz, a gente consegue ver ele sofrendo pelos nossos pecados. Porque senão se torna uma coisa tão mecânica, eu pequei, eu peço perdão, eu pequei, eu peço perdão. Eu lembro que algumas vezes falava assim, como se fosse um cartão Jesus Card. Você pecou, nesse passa o cartão, você pecou, você passa o cartão e está perdoado. Só que quando você se arrepende dos seus pecados, você precisa entender e conseguir ver Jesus sofrendo na cruz pelos seus pecados, para que realmente você tenha a consciência de como é o pagamento do pecado, do meu e do teu pecado. Amém? E terceira coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: tem pessoas que dizem assim, eu tenho trabalhado como um escravo. Não foi isso que o filho disse? O filho disse assim, eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor todos esses anos. Esses dias a gente estava comentando aqui como é a escravatura, né? Porque você vai ver os índios que foram escravos, os africanos que se tornaram escravos. Existem alguns filmes contando a história, você vê que o próprio povo escravizava os próprios da própria pátria, tipo o pé do Pedro, né? Eles escravizavam e vendiam para os outros, os próprios irmãos, os próprios conterrâneos. E o que um escravo passava? Tronco, chicote, para não desobedecer. Só que isso, na época de Jesus, já existiam muitos escravos. A pessoa tinha uma dívida, fosse ela quem fosse, levava os filhos, a esposa, até a própria pessoa se tornava um escravo. E na lei de Deus, nós vemos que existiam os escravos e existia o ano do jubileu, o ano do perdão, para as pessoas voltarem para a sua casa. Só que nós precisamos entender que ser escravo é você ter um senhor. E nós vemos que esse jovem, esse filho que ficou em casa, ele olha para o pai e está dizendo, pai, eu trabalhei para você como um escravo. Vocês entendem que ele está acusando? Jesus, quando está falando, como eu disse para você, quem é o público para quem Jesus está falando? Os doutores da lei, os fariseus. Ele estava dizendo, vocês todos trabalham como escravos, não como filhos. Vocês todos que acham que estão fazendo tudo correto e perfeito, estão fazendo coisa que o pai nem pediu. Aquele filho que estava em casa, queridos, ele estava tendo uma vida de escravo. Romanos 8, versículo 2 e 3, se você quer quebrar o sono, abra a Bíblia. Se não quer, dá uma chacoalhada. Olha para quem do lado, dá uma cutucada e fala, e daí, calma aí que já a gente vai terminar aqui. Mas é para você essa palavra, em Romanos 8, capítulo 8, versículo 2 e 3. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, para possamos cumprir as justas exigências de Deus, para que a gente possa cumprir. Amados, esse filho não entendeu assim, você é meu pai. Esse filho não entendeu o seguinte, meu irmão voltou, que alegria, eu estava com saudade do meu irmão pecou e errou, ele voltou, que alegria que o meu irmão voltou. Sabe, ao invés de ele fazer como o pai, ir correndo, abraçar o irmão, falar, cara, que bom que você voltou, eu pensava em você todo dia, meu irmãozão, meu mano querido. Ele não pensou nisso. Ele não pensou assim, o meu pai está tão feliz. O meu pai está tão feliz porque eu vi ele chorando quantos dias pelo meu irmão.
Ele ficava indo à porta todo dia, olhando ver se o meu irmão chegava. E eu sentia dor pelo meu pai, eu orei para que o meu irmão voltasse. Que alegria pelo meu pai, que alegria por essa festa. Vamos festejar a volta do meu irmão. Sabe o que ele pensou? Eu nunca ganhei do meu pai um cabrito. Ele não foi nem no novilho gordo. Um cabrito, eu nunca ganhei um cabrito. Sabe o que é isso? Coração de quem não é filho, é escravo. A palavra do Senhor diz que Jesus foi enviado para quebrar todas as amarras, queridos, para que nós não agíssemos como escravos. Não comece 2026 como um escravo, como alguém que, Deus, o Senhor tem que me dar um cabrito. Não, o Senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, porque eu te sirvo na igreja, eu trabalho, eu não peco. Você está sendo um fariseu hipócrita se você fizer isso. Você não está agindo como filho. Estão entendendo o que eu estou falando? Quem age como filho, querido, aquele que se alegra com a volta do irmão pródigo, é aquele que se alegra com a alegria do pai, não é aquele que pensa em si mesmo, só em si mesmo. Versículo 14 ali do capítulo 8 diz assim, ó: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você for guiado pelo Espírito Santo, preste atenção, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não é talvez, você é filho de Deus. Se você ainda é miserável e está cobrando de Deus migalhas do passado, que você acha que eu fiz isso, fiz aquilo e olha o que eu estou ganhando, eu estou fazendo as coisas aqui, o que é que eu vou ganhar? Escravo. E ainda ele diz assim, eu não ganhei um cabrito para comemorar com os meus amigos. Ele nem está aí em comemorar com a alegria do pai, com os amigos do pai. Ele está pensando em comemorar, curtir a vida dele. Então ele não quer saber, tipo, tu não me deste. Não é o que eu tenho que o Senhor me dá, é tu não me deste, é a cobrança daquilo que Deus está devendo. Então, que tristeza quem vive desse jeito, irmãos. Sabe, pessoas que trabalham na igreja, eu já vi pastores, já vi pessoas dizendo, eu dei minha vida para o reino de Deus, eu dei a minha vida, eu ajudei a construir aquela igreja, porque eu dava o meu dízimo, porque eu dava isso, dava aquilo. Querido, tem gente que paga o preço, tem gente que serve, mas só que uma coisa é certa, não é porque ama. Não serve porque ama, não faz as coisas porque amam. Sabe, quando Paulo, hoje eu entendo lendo esse texto, quando Paulo diz assim, ó: existem aqueles que pregam o evangelho por inveja e até por contenda. Daí você pensa, mas não estou entendendo, como assim? E daí ele diz que pelo menos preguem assim. Ele está falando desse tipo de gente, pessoas interesseiras. Ou é a atenção do pastor, ou é a atenção do líder, ou quer estar em evidência, ou quer ser igual a todo mundo, ou quer ser melhor que todo mundo, porque é um escravo, não é por amor. Pessoas que fazem as coisas depois ficam jogando na cara, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, porque eu estava aqui, ó, fazendo tal coisa. Não é por amor, não é pelo pai, está cobrando o cabrito, irmãos. E é o que está escrito na palavra de Deus aqui, porque não receberam ainda o espírito de filho. E o pai ainda, ele vai lá, ele vai fora da casa, ó, teu filho chegou, está bicudo, está bravo, está de beicinho, está de trombinha, e ele diz assim, eu não vou entrar. O pai chega e fala para o filho assim, filho, o que foi? Que festa é essa? É para o vagabundo? O vagabundo voltou, o senhor está fazendo isso? Filho, deixa disso, vamos entrar, vamos festejar. Eu não vou. E o pai tem que sair para insistir, e ele diz, meu irmão é pecador. Então, amados, eu volto para a gente encerrar aqui. Deixa teu marido te ajudar, deixa tua esposa te ajudar, deixa teu amigo te ajudar, deixa teu filho te ajudar, deixa aqueles que estão próximos te ajudar também, a falar umas verdades para você. Tenha hombridade, tenha humildade de escutar alguém falando.
e vá orar. Queridos, muitas vezes as filhas, genro, amigos da igreja falam algumas coisas, na hora eu pico, aquela coisa do orgulho, né? Na hora, tipo, por dentro está em pé, às vezes até me controlando, mas daí eu vou orar, e Deus me arrebenta, e fala, é tudo verdade o que eles falaram. E a gente tem que ter a humildade, queridos, de entrar para a festa, sabe? Se arrepender para entrar para a festa. Nós não podemos ficar fora da festa, não podemos. E essa igreja, meu irmão, eu posso afirmar para você, vai ser, no ano de 2026, um lugar de festa, porque muitos filhos pródigos vão chegar, e nós vamos nos alegrar, amém? Filhos pródigos que você conhece, e que você não vai acusar, e que você vai acolher, e que você vai abraçar, se você não for um escravo. O que Deus deseja da gente, de cada um de nós, é que a gente seja perdoador. Diga assim, eu quero ser perdoador. Vamos fazer junto, assim, ó, pega a mão direita, levanta e fala assim, shofaraisaísmo. Quem falou de primeira, beleza. Show, queridos, isso não. Nós não faremos isso. Em nome de Jesus, teremos um coração arrependido e perdoador. No nome de Jesus. Eu, a Soraya e a Tainá temos lido um livro que, se você quiser ler, é maravilhoso, só que ele é grosso. E a gente tem lido 3, 4 capítulos cedo. A gente vai tomar café e a gente lê. O nome do livro é Do Sinai a Sião. E nesse livro nós temos aprendido qual foi o processo que Deus usou para escolher, para separar Israel. Que hoje a gente olha o povo judeu e a gente pensa, o judeu, ainda bem que o judeu negou a Jesus, daí a porta abriu para a gente. Tudo estava nos planos do Senhor. O que é para o povo judeu é povo judeu, o que é para a igreja é para a igreja. Agora o que nós precisamos entender é o seguinte, que nós aprendemos, revemos no livro ali, que Deus ele colocou coisas para que as pessoas pudessem lembrar o tempo todo desse casamento entre Israel e o Deus Todo-Poderoso, Yahvé ou Jeová, como você preferir. Deus colocou marcos, e todos os anos eles lembram, todos os dias eles lembram, toda semana eles lembram da aliança feita com Deus. E para nós cristãos, qual é, querido, o marco para nós lembrarmos da aliança que nós temos com o Senhor? A Santa Ceia. Por isso, eu não quero ficar amedrontando, porque às vezes dá vontade de ameaçar, falar, gente, não falta Santa Ceia, que é pecado, não fico fazendo isso. Mas uma coisa é certa, quando você tem aliança com alguém, no caso Deus, não é com a Rio de Deus nem comigo, com Deus, nós entendemos que este marco, esse dia do mês, é separado para lembrarmos a aliança, o sangue da nova e eterna aliança. Comunhão, nós podemos ter comunhão e cear com os irmãos quando quisermos. Comer, eu digo comer, festejar, se alegrar, igual a gente fez na ceia da virada, na ceia de Natal. É uma ceia. Agora a Santa Ceia é quando a igreja, veja, Deus habita em todos nós, mas quando nós nos unimos, nós somos eclésia, que é reunião. Muitas vezes a gente simplifica assim, eclésia, sair para fora. Sair para fora o que? O original de eclésia é a reunião que era feita fora da cidade, no portão da cidade, onde os anciãos se reuniam para discutir e decidir as coisas. Eclésia, nós somos eclésia, igreja, quando nos reunimos e o Espírito de Deus se move entre nós. Então a Santa Ceia, a qual nós vamos participar nesse momento, amados, e que tem a ver com o que eu estou falando aqui, fala sobre arrependimento. Arrependimento dos pecados, dos nossos pensamentos, das nossas ações e também das nossas omissões, irmãos. Eu quero nesse momento pedir a todos vocês aqui, que por um momento, até agora eu espero que todos estejam participando, não só assistindo, mas eu quero que você agora medite como está a tua vida.
A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala sobre a ceia, em um momento ele diz bem assim: se o homem julgasse a si mesmo, ele não precisaria ser julgado por ninguém. Então o Espírito de Deus que está aqui, habita em nós, está no meio da igreja. Ele vai te conduzir a esse momento de arrependimento. Não seja hipócrita e não seja o filho que ficou na casa. O que é que você esconde? O que está naquele quartinho que só você tem a chave, abre e fecha, que ninguém sabe. Aquilo que você faz quando você está sozinho ou mesmo dentro da sua mente, que ninguém sabe. É o momento, amado, é a oportunidade de você falar: Senhor, me perdoa. Fui pródigo, fui rebelde. Ó Senhor, eu quero voltar para casa. Por favor, eu estou aqui dentro da igreja, mas eu estou distante do Senhor. Me perdoa, Senhor. Querido, é dia de reconciliação para a gente começar bem o ano. Não é apenas um pedacinho de pão e um suco, não é isso que te salva. É a morte do Senhor Jesus, o sacrifício na cruz. Mas todo esse ato que nós vamos fazer dentro dessa liturgia é para relembrar a aliança. O dia em que você disse assim: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E vocês, aqui a maioria desceram as águas do batismo. Você assumiu um casamento com o Senhor. Um dia, esse casamento vai ser concretizado com a volta de Jesus. Hoje vamos colocar como se fosse o noivado. Mas hoje nós somos a noiva, o compromisso está feito. Então como chegar diante do Senhor nesse momento? Lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, através do arrependimento. Então, cadê o pessoal do louvor? Vamos, galera. Povo de Deus, vem aqui, eu preciso de vocês aqui. Enquanto a canção vai tocando, eu quero que você ore a Deus. Essa canção vai servir para você orar a Deus e falar com Ele. Sabe, você não tem do que não se arrepender. Todos aqui têm que se arrepender. Não precisa ter lágrimas, mas precisa ter consciência. Falar: Senhor, fala na tua mente mesmo baixinho: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas. Senhor, me perdoa por isso, por aquilo. Se você precisar tomar uma atitude de procurar alguém, pedir perdão, se está aqui, faça isso. Se não está aqui, manda um WhatsApp. Se você vai ver a pessoa, depois você vai e fala com ela. Pede perdão. Se alguém te ofendeu, querido, libere perdão. Não espera a pessoa vir, tipo, quando ela estiver humilhada, esmagada e voltar. Então, não. No que depende de você, você vai liberar o perdão, porque você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso. O preço foi pago, você foi perdoado, você foi perdoada. Amém? Quando essa canção é tocada, você vai orando ao Senhor. Quando isso, eles vão vir com os elementos aqui. Oh Deus. Oh Deus. Eu estou revestido da pureza do meu Salvador, pois estou escondido na beleza do meu Criador. Não existe mais vergonha, roupas brancas Ele me vestiu. Não há mais temor e culpa, me justificou com seu amor. Entrei nos aposentos do meu Rei e Ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. Eu estou escondido na beleza do meu Criador. Eu estou
roupas brancas Ele me vestiu. Não há mais temor e culpa. Me justificou com seu amor. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo que um dia órfão eu vivi, a glória do Filho agora brilha em mim. Aquele que eu serviria me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai. Amados, nós precisamos levar a sério o que nós vamos fazer nesse momento. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, a partir do 23: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue a vocês, por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez, olha só, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo: até que Ele venha. Assim, quem come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se come o pão ou bebe o cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar aí. Aqui Paulo, ele está falando da Santa Ceia, amados, como eu disse para vocês. Ele está falando não só de um cálice e de um pão, mas ele está falando da reunião da igreja no dia a dia, sabe, no esperar, no respeitar, no honrar um ao outro, porque a igreja, como eu disse, é o corpo de Cristo. Por isso eu estou pregando hoje arrependimento, perdão, não julgar o próximo, para que isso venha a ser uma realidade, não só através desse ato, mas quando a gente sair daqui, o nosso testemunho, que você não consiga olhar nos olhos de ninguém e mentir. Seja qual for o momento que for, que você seja tão cheio do Espírito Santo, que saia de você somente a verdade, custe o que custar, porque isso vai alegrar ao Senhor e Ele vai derramar a bênção dEle sobre a sua vida. Nós rejeitamos a mentira, nós rejeitamos aqui a fofoca, nós rejeitamos aqui facção, divisão, nós rejeitamos, queridos. E que venha sobre nós a comunhão, a alegria, o perdão, o arrependimento e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nesse momento, quero que você estenda as suas mãos para cá. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor esses elementos. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, o cálice e o pão, que representa o Teu corpo que foi moído por nós, que representa, Senhor, o Seu sangue que foi derramado por nós, para a remissão dos pecados. Senhor,
ao participar dessa ceia, nós declaramos sim que somos corpo, que somos irmãos, através, por meio de Jesus Cristo. Nós cremos que os nossos pecados são perdoados. Nós cremos, Senhor, que na cruz do Calvário nós conquistamos através do Senhor a justificação, nós conquistamos a cura, a libertação. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo haja no meio da igreja, para que nós nos tornemos o pão que alimenta lá fora, para que nós nos tornemos, Senhor, através dos nossos lábios, das nossas palavras, a libertação, Senhor, para que as pessoas se arrependam e sejam perdoadas dos seus pecados. Nós apresentamos esses elementos, Pai, e cremos que estamos na mesma mesa, com o mesmo Senhor e o mesmo Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você que vai participar, se coloque em pé e você pode receber, vai adorando ao Senhor. Depois nós vamos orar juntos e comer juntos. Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Comamos todos juntos. Existe um sangue que desceu daquela cruz sobre todo aquele
que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ao participar desse cálice, a gente está dizendo: Senhor, eu creio no sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por mim. O Senhor morreu a minha morte para eu viver a sua vida. E é isso que eu te peço, Senhor, me ajuda a viver a sua vida neste mundo de trevas, no meio desses principados e potestades, dominadores do mal. Que eu seja a luz. Vamos tomar todos juntos. Espírito de Deus, sopra sobre a noiva. Espírito de Deus, sopra sobre o corpo de Cristo. Espírito Santo de Deus, sopra agora. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade entre nós. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Traz vida, sopra sobre estes vales. Sopra, 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 sopra. Sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Sopra, 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 sopra. Vida, eu profetizo vida. Eu declaro vida. Eu declaro vida. Eu declaro alegria. Eu declaro alegria. Onde tinha luto, eu declaro alegria. Onde tinha tristeza, eu declaro alegria. Onde não existia mais sonhos, eu declaro agora limpeza, limpeza, desentulhando todos os poços agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ó Senhor, Maranata, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós desejamos a tua presença. Nós desejamos a tua volta. Nós ansiamos por ti, Senhor. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ó Senhor, Senhor, Senhor. Ó Senhor, enche-nos. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Querido, abra suas mãos. Onde você está, abra suas mãos. Ó Deus, nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos, Senhor, na tua misericórdia. E nós cremos que nenhum dos teus planos são frustrados. Nós cremos que o Senhor é o Senhor do tempo, das estações. Ó Deus, aqui está a tua noiva. Estamos nós aqui, Senhor, pequeninos, precisamos de ti, Senhor. Sem ti não somos nada, sem a direção do teu Espírito estamos perdidos. Ó Senhor, nos ajuda nesse ano de 2026, olhar para a tua face, buscar a tua face, buscar te conhecer mais, Senhor. É isso que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Fome por ti, sede pela tua palavra, sede, Senhor, por estar na tua presença. Eu clamo a ti, Senhor. Tira, Senhor, o desejo de ficar olhando só no celular, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, tira esse interesse, Senhor. Eu clamo a ti, quebra essa maldição, Senhor, que tem vindo de comparação, Senhor, através do Instagram, através de Facebook. Pai, em nome de Jesus Cristo, quebra isso, Senhor, quebra isso, tira esse gosto, Senhor, esse prazer carnal. Ó Deus, eu declaro sobre a tua igreja que todo o tempo que nós ficamos dedicando a isso vai ser revertido em estar reunido com a família, meditando na tua palavra, lendo livros que o Senhor vai nos orientar, nos reunindo com os irmãos para orar. Eu declaro isso, Senhor, para o ano de 2026, Pai.
estar no centro da tua vontade, Deus, no nome de Jesus. E eu faço um pedido, Senhor, a Ti agora, Pai, aqueles que estão endividados agora, Senhor, eu peço a Ti um milagre financeiro, Deus. Eu peço para esses irmãos que possam experimentar um milagre, Senhor. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, traz o sobrenatural, Senhor, traz o sobrenatural. Eu peço especialmente aqueles que estão fazendo um voto contigo, Senhor, de ser fiel a Ti nesse ano, nas finanças, no tempo, na atenção, Pai, no nome de Jesus. Opera um milagre, Senhor, como resposta. Eu clamo como uma resposta ao coração, à oração e à entrega dessas pessoas, Deus. No nome de Jesus, Pai, consagramos a Ti 2026. Que o Senhor brilhe através de cada um, Senhor. No nome de Jesus, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão